Olá, meus irmãos, como vamos? Tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez juntos para estudar a doutrina espírita, né? Essa doutrina que nos une, que nos faz felizes. E nós vamos continuar o nosso estudo, né, nos livros da coleção Fonte Viva, onde temos 5 livros: Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Ceifa de Luz. E esses livros nos trazem essas lições maravilhosas que toda semana a gente vem aqui estudar, pisotear em cima das questões da nossa transformação moral, estudar com Emmanuel e Chico Xavier. Emmanuel, o espírito abençoado que, como guia espiritual de Chico Xavier, ditou essas lições todas. E nós agradecemos muito a eles, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a questão número 32, denominada A Boa Parte. E começa assim, em destaque, né? Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse Jesus, e está anotado por Lucas no Evangelho 10:42. Essa passagem, Emmanuel não descreve a passagem toda, não, mas nós podemos comentar muito breve a passagem, que é a seguinte: na época de Jesus, quando ele esteve entre nós, não existia transporte. O transporte eram os nossos pés, as nossas pernas, os nossos pés, era feita a caminhando, andando. Então, era comum quem podia fazer isso, né, cuidar dos pés dos viandantes. E aconteceu que um dia Jesus vai visitar Lázaro, ele era amigo de Lázaro e da família, cujas irmãs se chamavam Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E Jesus chegou, sentou-se, e veio Maria, uma das irmãs, e sentou-se aos seus pés e levou um unguento que eles usavam para passear os pés, para massagear os pés. E Maria massageava os pés de Jesus e conversava com ele e se sentia ali muito feliz porque estava perto de Jesus, né? E ele dava-lhe os conselhos que ele sempre dava a todos que se aproximavam dele. Aquela palavra maravilhosa de Jesus. E nessa que Maria está ali passando, secando com seus cabelos, ela secava os pés dele. E aí Marta, fazendo os serviços da casa, reclamou. Ela disse: enquanto eu trabalho, você fica cuidando do nosso Jesus, e eu não posso fazer, não estou fazendo o mesmo. Ela gostaria de estar ali no lugar de Maria, só que ela estava cuidando da casa. Então ela fez essa reclamação comum a todas as mulheres, que as mulheres costumam reclamar um pouco mais que os homens, e ela reclamou que ela estava cuidando da casa. Então Jesus deu essa resposta: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Foi Jesus quem disse, e Lucas anotou, 10:42. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, que Emmanuel vai narrar a questão que eu coloquei para vocês, que está nos Evangelhos, no Novo Testamento, Lucas 10:42, e o que nos diz Emmanuel? Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. Ou seja, Emmanuel está nos descrevendo que em tudo reside
nas criaturas, em todos nós, em todas as criaturas, existe a boa parte. Por pior que nós sejamos, existe em nós sempre um lado bom. Isso é o que Jesus coloca. Aí ele mostra que o fogo destrói. O fogo é perigoso, destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. Assim ele diz que em nós todos há sempre uma boa parte. Não podemos nos esquecer que em todas as coisas e em todas as criaturas existe uma boa parte. Nada é totalmente mal, nem nada é totalmente bom no planeta que nós habitamos. O que nós entendemos disso? Entendemos o que Emmanuel está nos explicando, é que nem tudo é totalmente mal, por isso nós devemos desfrutar das coisas com parcimônia, não indo tanto, com tanta sede ao pote, mas também não nos afastando de todas as coisas, porque as coisas têm o seu lado bom e o seu lado negativo. Temos que saber distinguir esses lados. E aí Jesus prossegue falando, e aí Emmanuel prossegue narrando. Ele fala, a pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície. Entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Ora, o que seria da sementeira se não tivesse o adubo? No entanto, a enxurrada, que é muito ruim, ela traz o adubo para a sementeira. Tudo tem o seu lado bom, né? Mesmo nas coisas ruins, tem o seu lado bom. É isso que Emmanuel nos traz, falando sobre a boa parte que Jesus citou no gesto de Maria e Marta, naquela conversa que as duas tiveram. Prossegue Emmanuel. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Há pessoas que são negativas, que não têm propensão para determinadas atividades, e para outras elas são excelentes e conseguem, inclusive, renovar esperanças em corações que já estavam desesperançados. São pessoas que têm o dom de praticar esse ato, de servir. Outros já não têm essa empatia, o diálogo com o outro, entendeu? Alguns têm esse lado, outros têm outros dons diversos, mas cada um tem a sua boa parte. E é isso que é importante, é que nós não somos iguais, mas todos nós somos úteis. E nós temos que dar vazão ao nosso lado bom, buscar, colocar para fora o que é bom em nós. Nós sabemos que nós temos o nosso lado que não é tão bom, que é um lado talvez difícil, um lado que às vezes mal, nem todos temos um lado mal, exatamente mal. Já estamos na Terra, é verdade, mas não somos todos nós que temos um lado bom e outro mal. Não, nós temos um lado bom e outro dependendo do degrau aonde nós estivermos situados dentro da escada evolutiva, nós seremos melhores ou piores nesse lado que não é tão bom. E temos o lado bom que também é melhor ou pior, dependendo também da nossa escalada evolutiva. Todos nós dependemos dessa escalada. É muito importante verificarmos isso. Não estamos todos no mesmo degrau. A gente sempre repete isso, porque eu faço, porque eu posso fazer, porque o fulano não pode fazer, porque se eu sou capaz de fazer, o fulano também é. Não é verdade.
Às vezes eu sou capaz de fazer, mas o outro ainda não alcançou esse estágio. Ele não está nessa condição, embora ele tenha a sua boa parte. Mas a sua boa parte ainda está no terceiro degrau. Quem sabe o outro está no quinto degrau. E assim por diante. Nós temos que verificar que degrau nós estamos da escala evolutiva. E quando nós vamos falar da boa parte, nós temos que ver quem está mais elevado e menos elevado, para verificar também o grau dessa boa parte. Prosseguindo com Emmanuel. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Eu não posso olhar só um lado da pessoa. Eu tenho que aceitar a pessoa inteira. Por exemplo, eu me caso com alguém e depois eu começo a achar ruim aquele casamento, porque aquele outro lado eu não conhecia e eu estou conhecendo um outro lado que é desagradável. Então eu tenho que colocar na minha balança e pesar. Afinal, o que é que pesa mais? O lado bom ou o lado mau? O que é que me prejudica mais? Ou o que é que me traz mais felicidade? O que é melhor para mim? Eu tenho que colocar as coisas na balança. Eu tenho que ver o que é que nós vamos encontrar entre mim e o outro. Temos que colocar esta conversa para vermos quem é que pode se sentir melhor ou pior numa determinada relação. Se houver realmente uma parte negativa muito grande, aí realmente a pessoa desiste da relação. Ou é um casamento, ou é uma relação de emprego, não importa qual é a relação. Mas se houver da outra parte negativa for maior do que a boa parte, eu posso desistir daquela relação porque ela me é prejudicial, a não ser que eu esteja fazendo alguma atividade em benefício do próximo. Isso nós temos que colocar cada situação no seu lugar real. Prosseguindo, Emmanuel diz o seguinte: a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evolutimos. Não. É isso que nós estamos dizendo, é da evolução. Não tem a perfeição total e não tem a imperfeição completa. Não existe no nosso plano espiritual, no plano que nós estamos, que é um planeta de provas e expiações ainda como a Terra, o grau que nós atingimos, não existe nem perfeição completa, né? Imperfeição completa, nem a perfeição integral. Elas não existem neste plano que nós habitamos. Portanto, temos que compreender o semelhante, o outro, porque nós também temos a nossa parte, que não é a perfeição completa. Temos o nosso lado bom, mas temos um outro lado que não é tão bom, que é difícil, que é um lado que pode até não ser bom. Portanto, temos que compreender, porque se nós temos e queremos ter indulgência, receber indulgência dos nossos irmãos, precisamos também, porque é um ato de amor, é um ato também de caridade, entender e dar essa indulgência também para os nossos irmãos, porque nós também precisamos de indulgência. Então, vamos ser indulgentes com os nossos irmãos no seu lado imperfeito. E Emmanuel prossegue nos dizendo: o criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. Tudo muda. As pessoas mudam também, tudo passa. As pessoas também podem passar o seu lado mal. Um dia ele se recupera, deixa de ser um criminoso
ele paga seu crime, paga seu crime perante a sociedade e se torna um enfermeiro. E ao ser um enfermeiro, ele leva um copo d'água, ele leva um remédio, ele leva ajuda a um irmão necessitado. E, no entanto, ele foi um criminoso em vida, na encarnação. Isso não impede que ele tenha o lado bom dele. Agora, ao cometer um crime, ninguém sabe quais as razões, mas ele colocou para fora o seu lado ruim. Não é verdade? Ao dar o copo d'água, ele mostrou, ao ajudar, quando Emmanuel fala no copo d'água, ele fala em fazer o bem. Algum ato bondoso, ele colocou a sua parte boa na ocasião. E, no entanto, ele teria cometido um crime nessa mesma existência. E ele não impediu que ele fizesse o bem. Emmanuel é muito, muito claro nisso. E continua: o companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Olha só, quer dizer, eu vejo nele, descubro uma faixa de trevas. Mas ele depois, passada essa fase, ele melhora, ele se supera e pode ser o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. A tempestade da hora em que vivemos, quer dizer, o momento difícil, é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Uma dificuldade agora pode ser o prelibar de muitas alegrias. Portanto, não vamos reclamar das dificuldades, porque Deus não desampara ninguém e não nos dá castigo. Muito pelo contrário, Ele nos dá corrigenda, não castigo. Portanto, quando temos alguma dificuldade, são corrigendas para o nosso progresso. A tempestade da hora que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Vamos buscar o lado melhor. Nós sabemos agora, né, já que estamos estudando sobre isso, e Jesus nos disse que tem uma boa parte, nós temos, Emmanuel esclarece, um lado bom e um lado não tão bom. Vamos buscar o lado bom das pessoas, das coisas. Hoje está chovendo, mas a chuva é muito boa, ela é útil. Vamos buscar o copo cheio, meio cheio e não meio vazio. É isso que nós temos que buscar nas pessoas, o copo meio cheio. E muitas vezes a gente olha e vê o meio vazio. E é uma pena isso. Portanto, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Portanto, quando nós buscamos nas coisas, nas pessoas, na vida, a boa parte, nós vamos encontrar o quê? O tesouro espiritual que jamais nos será roubado. Vamos buscar a boa parte da lição de hoje. É bom encontrar o bem, é bom estar diante do bem, é bom amar. É muito bom amar. Que Jesus nos ama tanto e nós vamos amarmos uns aos outros. Assim seja, meus irmãos. Muito obrigada por este estudo. Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Até a próxima semana, se Deus quiser.